Olá pessoal, começando mais um Diário Talks, eu sou o Gabriel Vital, editor de web do Diário da Região, e esse é o Diário Talks de número 44, o último do ano, e a gente não poderia deixar de fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2023, os fatos mais marcantes. Para começar essa conversa, eu trouxe aqui o Guilherme Baff, que é repórter fotográfico do Diário da Região, e ele que está em todas as pautas presencialmente. Ele não tem como fazer o trabalho dele por telefone, por e-mail, não tem como fazer home office. Literalmente, a gente tem que estar lá em campo, né? Tem que estar em campo. Inclusive, esse ano aconteceu um episódio interessante que uma leitora, uma seguidora nossa no Instagram comentou assim, nossa, mas esse Guilherme Baff está em todas. Se eu não me engano, foi numa pauta, acho que do posto do caminhão que perdeu. Acho que foi. É porque esse comentário eu guardei também, eu lembrei, eu fiquei... Porque é impressionante, Gabriel, assim, Rio Preto esse ano foi muito intenso, de pautas, assim, a gente não teve olha, vamos respirar agora no final do ano, não teve, né? Cada semana foi surgindo pautas e... não estamos teve. chegando em 2020, estamos no final. E esse comentário dessa leitora, eu acho que na visão dela e de quem mais repara, né, nos créditos das fotos, dos vídeos, principalmente ali no Instagram, dá a impressão que você é onipresente na cidade. Ou então que você tem algum superpoder, ou igual o Batman, né? É acionado e corre pro lugar. Como que é? Assim, na verdade, a gente tenta estar... É uma coisa que eu estou no diário há 18 anos. Estou em quase 18 anos de diário. E a gente tenta sempre estar presente. Mas claro que não consegue hoje. Você consegue, tipo assim, estar em todos os lugares. Porque Rio Preto é uma cidade grande. Nossa região é uma... Mas a gente tenta sempre, quando está presente, fazer algo diferente para os nossos leitores, né? Ser rápido na web, ser rápido de passar o vídeo, de passar a foto. Porque isso hoje é que a gente está pedindo ter essas informações, né? Sim. Então é muito legal, é muito bacana. Baf, eu queria começar essa retrospectiva por um fato que é mais recente, né? Aconteceu mais agora para o fim do ano, mas na verdade isso é só um desfecho de uma pauta que começou lá em janeiro de 2021, que a gente cobriu junto. Na madrugada de um sábado. Na madrugada de um sábado para domingo, que foi o incêndio do Shopping Azul. E agora, recentemente, você cobriu a volta dos comerciantes para aquele lugar ali acima, no piso superior da rodoviária, que infelizmente pegou fogo e ficou 2 anos fechado. 3 anos, Quase né? 3 anos. Quase 3 anos fechado. Você sabe, Gabriel, tipo assim, a gente faz muita pauta, tanto eu quanto você, nosso da redação, e a gente tenta ser um pouco, não se emocionar. E eu fiquei muito emocionado quando eu voltei naquele dia, assim, agora no início de dezembro, se não me engano foi 14, no dia 10, 12 de dezembro. Sim, sim. E eu via, porque a prefeitura não queria deixar a gente entrar, a gente conseguiu entrar, de tentar uma forma antes da abertura oficial, e eu vi a alegria deles. Montando ali os boxes, tipo assim, né? cantando, e não era uma coisa forçada, era tipo assim, eles, estão voltando depois de tudo. E eu lembrei, tanto eu quanto você, no sábado e no domingo, nós fomos só sem ter, vamos pra lá que tá acontecendo isso, precisa. E a gente presenciou a emoção deles de perder. Tem um senhor agora que me fugiu o nome dele, a gente fez a entrevista com ele, chorando no dia, perdi tudo, e eu peguei... Ele tinha um box que ele vendia brinquedos, né? Esse senhor mesmo. E eu encontrei ele, na verdade, na praça, desmontando, eu falei, tô voltando pra casa. Ele falou isso, cara, eu falei, nossa, que alegria. Tipo assim, eu fiquei muito emocionado, de fato. E aí quando eu voltei, vi, tipo assim, não fui ainda, depois da abertura, ainda não consegui ir lá fazer nenhuma matéria, mas eu fui antes da abertura. E que bacana, cara. E que legal. Demorou, mas enfim, foi importante, que tá lindo, tá muito bacana, tá... E o legal é que a gente conta a história completa, né? A gente contou a história lá no começo, quando pegou fogo, acompanhamos a mudança pra praça. O drama de perder tudo. Tudo. A gente entrevistou, né? Eu e o Marcos, a gente conseguiu pegar uma senhora que perdeu quase 200 mil reais. Pô, é uma vida, né? Tipo, você perdeu toda... E aí ela falou assim, não, mas então vou voltar agora feliz. Teve a questão da chuva da praça, quando teve várias chuvas de alagamento na praça. Sim. Naquele lugar provisório onde eles ficaram, né? Na Praça Leonardo Gomes. Coisa que eles não estavam tendo, cara. Tipo assim, quando eles saíram da Dom José Marcondes, para não ter mais disso, eles voltam o tempo e pegam todos os problemas que tem de estar numa praça. Sim. Então é muito interessante nesse ponto, né? É muito legal. E é muito legal ver eles voltando e agora reconstruindo e agora, claro, com um lugar melhor, mais, né, com mais segurança. A própria rodoviária tá bem bonita, né? Também acho que precisava disso, né? Acontecer.
de fato, essa reforma, de fato, em todos os sentidos, mas não nesse ponto do incêndio que destruiu muito, né? Foi uma judiação, né? O incêndio é sempre uma tristeza, né? E aí a gente separou um outro caso de incêndio que aconteceu esse ano, que também foi bastante marcante, principalmente para o pessoal que é mais ligado às artes aqui em Rio Preto, que foi o incêndio na galeria da Norma Vilar. Eu estive lá no dia, né, do incêndio, enquanto estava pegando fogo na hora. Na quarta ou na quinta, né? Acho que foi na quarta-feira à noite. Que nós acompanhamos, tipo assim, eu vi você lá, fiz a cobertura, tudo. Eu falei assim, gente, o que estrago que fez na Norma, acabou com todas aquelas obras. Aí na quinta-feira eu fui. E aí eu consegui entrevistar ela, fazer um vídeo, foto. Sim. E a Norma é nossa amiga, né? Assim, a gente sente isso, né, com uma proximidade maior. Mas as pessoas que acompanham as notícias também acabam sentindo, né? E a Norma, naquele momento, quando eu entrei no quarto dela, eu vi que a gente tem aquela foto, uma foto clássica dela sentada, com todo o quarto. Foi impactante, porque a Norma vem de um trabalho muito bonito em Rio Preto, né? Desde o começo a gente acompanha ela, a carreira dela, né? E bacana que ela tá conseguindo se reerguer novamente. Sim. Então eu quero voltar lá, nós vamos voltar pra gente fazer essa reinauguração. Eu prometi pra ela que eu ia voltar pra fazer o vídeo, pra fazer a reinauguração. Foto. E aliás, assim, é engraçado, né? Que a gente sempre que a gente chega num cenário de tragédia, assim... Felizmente não foi uma tragédia maior, porque não teve ninguém ferido. Inclusive a gatinha dela, ela conseguiu resgatar, né? Nem a gatinha ficou ferida. Mas a gente sempre chega com muita cautela para falar com as pessoas, né? Com a pessoa que perdeu tudo ali. Porque é uma dor dela, né? A gente tem que entender essa... Então, eu cheguei ali naquele dia, né? Naquela noite, os bombeiros ainda estavam trabalhando, cheguei ali para conversar com ela, todo cauteloso, né? Não sabia se ela ia querer dar entrevista. Nossa, ela me recebeu super bem, com um sorriso enorme no rosto, né? Que falou... Você vê a resistência dela. Uma resistência absurda. E aí ela falou uma frase muito emblemática, né, na entrevista. Ela falou assim, nós artistas somos fênix e a gente vai renascer. Então ela tem trabalhado muito com essa figura da fênix, que depois de pegar fogo, renasce das cinzas, né? Ela tem usado muito isso como inspiração para sair desse episódio traumático na carreira, né? Porque foi muito triste, né? Obras e obras que se perderam, né? Tipo assim, não chegou a acabar com todo o ateliê, mas perdeu boa parte. E só para deixar claro para quem está nos assistindo e não acompanhou, não lembra... o incêndio começou em um forno que ela usa para fazer as obras de cerâmica, né? Então infelizmente ela não conseguiu apagar ali a tempo e o fogo se espalhou, pegou toda a galeria, inclusive na parte de cima, que é o apartamento onde ela morava, né? Eu não sei se ela já retornou para lá. Foi uma imagem bem forte, bem... Sim. Ao andar, né? Tanto, tipo assim, ver as cinzas, bem impactante. Dando sequência aqui nos fatos que a gente separou para comentar sobre esse ano, a questão dos moradores de rua aqui em Rio Preto rendeu muitas pautas esse ano. Literalmente foi assim, né? Monta num lugar, desmonta, sai do outro, monta num, sai do outro. Recentemente a gente fez até um mapinha na capa do jornal mostrando de onde que eles saíram para onde eles foram, né? 30 dias, 4... Porque Rio Preto hoje, assim... Não sei se você vai concordar, mas nós perdemos a situação. A prefeitura, o poder público perdeu a situação do controle dos moradores em situação de rua, de não conseguir dar mais... Não tem mais essa questão, né? De tipo assim, vou tirar eles daqui, vou fazer... Não existe. Tirou num dia, no outro dia eles estão em outra situação. E é um problema que virou crônico em Rio Preto. Primeiro foi no Centro Pop, né? Atrás do Palestra, na verdade. Atrás do antigo Palestra, lá no centro. Então ali, se eu não me engano, eram cerca de 40 pessoas vivendo ali em barracas. Algumas foram retiradas, algumas foram encaminhadas para atendimento assistencial. Onde abriu uma nova casa do pessoal de Jaci, para cuidar também. E é uma coisa que não é só questão, eles estão morando. Não, eles têm um pessoal que estava usando drogas ali na linha de trem. Infelizmente. Que é um perigo. Então, tipo assim, eles conseguiram, em menos de 30 dias, voltando assim, eles estavam na Filadélfia, eles foram pro posto do antigo Colar, depois eles voltaram. Ocuparam ali uma parte da pista de caminhada da Filadélfia, onde eles chegaram a montar algumas barracas. E mais recentemente, depois que foram retirados ali,
E você fez um vídeo brilhante do pessoal saindo com carrinho. Né? Nessa pauta, nessa última, teve a imagem desse senhor, desse carrinho com um quadro de Jesus. Sim. Que a gente colocou na capa, se eu não me engano. Colocou na capa. Né? E aí depois disso, eu não sei onde que ele tá, mas ele foi embora. Ele falou, vou procurar outra casa. Então não tem. Outra casa que é a rua, né, infelizmente. Que é a situação. Aí ou eles vão voltar pro Palestra, pro Portão do Centro Pop. Tem um pessoal que eu passei hoje, até preciso... Tava novamente lá. Aí ou eles estão subindo um pouco mais. Porque naquela região, aquele quadrilátero ali tá super... Não tem o que fazer. Assim, o poder público precisa resolver essa situação o mais rápido possível. Porque pra região tá muito perigosa ali, essa questão. Mas é forte, é uma coisa que não para. Vai parecer que a gente só fala de tragédia. Mas nós tem coisa... Você tem os 90 anos da Basílica. Mas assim, infelizmente as tragédias são marcantes, é o que marca o ano, infelizmente. A gente tem pauta boa também para falar, mas uma que aconteceu muito recentemente, acho que foi 2 semanas atrás, se eu não me engano, e que eu acho que mexeu muito com você, eu queria ouvir como que foi cobrir, foi esse destelhamento da Igreja da Redentora, durante um vendaval que foi surpreendente, né? Tava uma tarde super ensolarada, de repente o tempo virou, chuva, vento, e a Igreja da Redentora ficou num cenário, parecia que tinha... Uma guerra, né? Parecia um cenário de guerra. Foi tipo assim, foi num domingo. Domingo à tarde. E eu sempre mando pra você a mensagem, você tá de plantão, você não tá? E aí quando você fala assim, professor Gabriel, eu tô indo fazer uma foto na Coronel que caiu algumas árvores. Sim. E aí foi uma loucura, tipo assim, a gente passou na Coronel, na Benjamin e na Coronel, mas algumas árvores e na Badia tava caindo. De repente, quando eu olho no grupo do Diário, a Redentora, no nosso grupo do WhatsApp de jornalistas, aí eu falei, não é possível, cara. Aí nisso o Padre Jarbas já tava ligando, falei, vem pra cá, que aqui fez o estrago. Você tem uma relação próxima com ele, né? Sim, a gente é muito próximo com o Padre Jarbas. Assim, eu sou eu frequento, agora nem tanto porque a Catarina nasceu, eu tô um pouco ausente de ir nas missas. Mas o Padre Jarbas, a Redentora, assim, me formei ali dentro, né, da paróquia. Casei ali, minha filha batizou ali, então eu tenho todo esse carinho. Quando eu entro, Gabriel, e vejo... Na verdade, assim, primeiro eu encontrei o Padre Jarbas na casa. Ele falou assim, não fui lá ainda. Eu falei assim, vamos? Ele falou, vou. Aí, quando a gente entra, e aquelas luzes meio já escurecendo, e eu falei, meu Deus, todas as telhas. Cara, que estrago. Coisa que não tinha, cara. A gente nunca tinha pensado nisso. Não, é uma igreja que está em pé há quantos anos? 54, se não me engano, 54, 56. E, Gabriel, quando eu fui fazendo foto, aí a gente entrevistou o Padre Jarbas. Esse vídeo nosso bateu quase 400 mil visualizações no Insta. Foi um dos mais vistos do ano, né? Acho que ele, se não me engano, ele perdeu só para de Potirendaba. Aquele de Potirendaba, que foi de 3 milhões, né? Tipo sim. assim... foi um temporal também, né? Foi um temporal que arrancou um portão de uma oficina mecânica lá em Potirendaba. Algo surreal, né? Sim, tipo assim. Mas esse nem era um vídeo nosso, era um vídeo de leitor que enviou pra gente, a gente publicou. E, Gabriel, eu falei assim, meu Deus, aí eu falei assim, cara, que loucura. E aí você precisa controlar, claro, tem a questão da emoção. Você não pode ser frio, mas também você não pode ser muito quente, né? Você tem que ter, porque você precisa contar a história, você precisa entrevistar o padre, você precisa ver a comoção das pessoas. Tinha pessoal bravo já, por que você tá fazendo aqui? Não é pra assim, eu falei, não, calma, gente. A gente só precisa contar, a gente precisa. Nós vamos. Até eu postei no meu Instagram depois assim, vamos reconstruir. Aí era eu, Guilherme, como fiel, devoto da igreja, assim. Mas como jornalista, cara, foi algo que me impactou muito. Mas eu acho que essa que é a beleza do jornalismo local. Por mais que a gente tenha que ter um distanciamento do fato para dar a notícia, não tem como a gente ficar 100% alheio ao que está acontecendo, né? Porque é a nossa comunidade, a gente está aqui inserido. Eu não sei se eu comentei isso com você, mas nesse domingo que teve na Redentora, fazia tipo assim, a Catarina se vai fazer quase 9 meses. Você comentou. Eu ia pra missa. Sei, assim. Foi o maior tempo que eu não vou, tipo assim, porque tipo assim, eu não vou sair, ficar, é muito complicado. Eu falei assim, às vezes eu tô indo na paróquia lá perto de casa, onde eu moro. Aí eu falei assim, eu vou lá. Aí eu falei, quando eu cheguei, eu falei, não vai rolar missa, vai ficar uns 6 meses fechado. Então começou essa... Então foi bem forte, sabe? Foi uma bem impactante. Pra gente finalizar
essa parte do nosso bate-papo, porque eu ainda vou receber outros jornalistas aqui. Mas para a gente finalizar essa parte, vamos falar um pouquinho da favela Marte, que está reconstruindo, e você tem acompanhado etapa por etapa. Nós acompanhamos tanto o jornal quanto eu e você desde o início da favela, né? Quando a favela tinha as primeiras casas, depois foi crescendo, foi virando uma comunidade. E foi uma pauta bem pra gente encerrar feliz, né? Porque pra mostrar que o poder público, com a parceria da empresa privada, com ONGs, deu certo. E tipo assim, que bom que voltar a ver eles tendo sua própria casa. E quando na última visita que teve agora em dezembro, eu vi um menininho entrando. E o olho dele, o olhar dele, assim, cara, é algo mágico, Gabriel, porque ele tá vendo o que ele via, não conseguia ver. Então ele saindo, voltando, você vai ter os amigos, voltando. Então é muito legal e saber disso, ó, a parceria, tipo assim, deu tudo certo. Que nós conseguimos com os moradores de rua ter essa mesma parceria, poder público, empresa privada, e resolver. Então é muito importante. É muito legal. E é muito legal que você tem visto a evolução das casas. Praticamente todo mês tem alguma pauta ali, né? Tipo assim. E tá praticamente agora na Universidade de Rio Preto, agora 19 de março, tá previsto para inaugurar, né? Se não tiver chuva. E que venha 2024 com mais pautas, né? Que venha 2024. Obrigado. Um abraço. Eu que te agradeço pela parceria. Agora eu tô aqui com a Josiane Teixeira, ela que frequentou bastante esse estúdio de podcast em 2023. Inclusive, fez o podcast mais visto de 2023, que foi um bate-papo com o médium Newton Stuck, né? Como que foi, Josi, esse podcast? Que a gente já tinha a expectativa sobre essa audiência, né, Gabriel? Uma vez que o Newton Stuck, ele é conhecido em praticamente todo o Brasil por conta de todo o trabalho que ele realiza com relação à psicografia, levando a psicografia para diversas cidades, principalmente aqui da nossa região noroeste paulista. E a gente aproveitou para tirar todas as dúvidas, né, dos nossos leitores a respeito do que é, de fato, a psicografia, como é que ela funciona, quem que pode receber, quem que pode se comunicar, que tipo de mensagens são recebidas. Ele compartilhou muito com a gente também curiosidades, né, dessas visitas que ele faz pelas cidades, até por Rio Preto também, inclusive, que acaba atraindo multidões de pessoas, né, trazendo um pouquinho das curiosidades, né, do que dizem as cartas, das particularidades, inclusive, acho que esse que é o mais interessante do trabalho dele, e é por isso que ele chama tanta atenção das pessoas, né, são os detalhes que ele traz nessas cartas, que ele psicografa, que são muito particulares das famílias. Isso acaba dando uma credibilidade maior para o trabalho dele. Então a gente já imaginava que fosse uma entrevista com bastante audiência, inclusive ela tem sido, né, ainda assistida, né? Não foi só no momento em que a gente compartilhou nas nossas redes. Se você pegar o podcast hoje, ele tem uma audiência, amanhã ele vai ter um pouquinho maior, inclusive. E é legal que tem gente de todo o Brasil assistindo ainda, né? Tem comentários lá de pessoas até do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, que tiveram contato com o Newton por conta das cartas das vítimas da Boate Kiss, né? E essas pessoas estão lá comentando. Então, para quem tiver curiosidade, quiser assistir, o podcast está disponível aqui no nosso canal no YouTube. É só procurar Diário Talks, Newton Stuck, que vai achar com bastante facilidade. Tem a playlist do Diário Talks também disponível aqui no YouTube do Diário. Então, é bem simples de encontrar. Mas, Josi, você é repórter do Caderno de Cidades do Diário da Região, então acaba cobrindo muito o cotidiano da cidade, principalmente alguns fatos tristes, né? E aqui em Rio Preto a gente teve uma onda de feminicídios esse ano, né? Sim, Gabriel, foram pelo menos 7 crimes contra mulheres. Não necessariamente todos feminicídio, né? Porque a gente atribui o feminicídio quando é um crime relacionado a questões afetivas, né? De relacionamento com um homem. Por exemplo, a gente teve o caso da Franciele da Costa, lá do bairro Solo Sagrado, que foi uma questão relacionada ao tráfico de drogas, segundo informações da Polícia Civil. Então ela acabou sequestrada e teve o corpo carbonizado. Não foi apenas em razão da condição de ser mulher, né? Exatamente. Que é o que caracteriza o
feminicídio. Então, nesse ano, a gente pode não ter tido o número de feminicídios que talvez supere outros anos que já passaram, mas chamou muita atenção a escalada da violência contra mulheres esse ano em Rio Preto, porque acho que é difícil a gente elencar qual foi o crime mais bárbaro, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de repercussão nacional, que foi o caso da Thalita Cruz, a médica, que foi morta pelo namorado que não aceitava o final do relacionamento. Ela teve o corpo colocado em uma mala e chamou muita atenção, principalmente porque ela veio de São Paulo para Rio Preto em busca do sonho dela de cursar medicina na FAMERP, que é uma das universidades mais renomadas do Brasil, e acabou tendo esse final trágico, né? A gente teve 2 casos também muito tristes que chocaram a cidade envolvendo menores de idade, né? A criança Micaele, do bairro Santo Antônio, que ela foi atraída para uma casa em construção por um homem a quem ela conhecia apenas de vista e muito ingênua, né? O homem chamou ela para mostrar alguma coisa na casa, ela acabou sendo atraída e brutalmente assassinada. Além da Ana Cristina da Silva, que também é uma adolescente, né? No caso da Micaela, ele era criança, mas adolescente, Ana Cristina, da Favela Marte, uma comunidade que tem sido abraçada por toda Rio Preto, né? Por todos os empresários, justamente para trazer uma dignidade para as famílias que moram lá, e ela acabou sendo vitimada pelo próprio padrasto, que também, dentro desse contexto de feminicídio, de violência contra a mulher, não aceitava o final do relacionamento, né? A gente teve também um caso aqui em Rio Preto que deixou toda a população muito triste, que foi a morte da Luana Carolina Verde, num condomínio fechado de Rio Preto. Foi morta pelo marido também, nessa mesma circunstância, né, Gabriel? Queria terminar o relacionamento, o marido não aceitava, e os filhos gêmeos dela são muito conhecidos aqui na cidade porque produziam conteúdos, né? São influenciadores digitais. Ela produzia esses conteúdos, exatamente, na verdade. Ela que gerenciava o perfil dos gêmeos. Ela produzia os meninos, né? Então, a família era muito conhecida e acabou chocando porque pareciam muito felizes, né? E ela, por tomar essa iniciativa de querer ter uma vida solo, né, sem o companheiro, ela acabou sendo vitimada. Então, foram casos que realmente entristeceram bastante a cidade e acaba dando a impressão que são mais casos justamente porque eles chocam muito a todos. Né? E, José, é importante a gente lembrar desses casos, mesmo... É uma retrospectiva, mas a retrospectiva ela não tem nenhuma pretensão de ser só autoastral, só contar coisas boas. A gente tem que falar da realidade, o que aconteceu. E realmente tudo isso chocou muito a população de Rio Preto, né? E a gente acompanhou de perto todos esses casos. E eu acho que o que mais me chama a atenção é olhar para isso, para esses casos que você listou, que talvez sejam os mais emblemáticos, mas não são os únicos, né? É olhar para isso e perceber que a violência doméstica ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe idade. A gente vê violências, crimes bárbaros, tanto em bairros de pessoas muito carentes, quanto em bairros de classe média alta, né? Exatamente, e a gente tem que, enquanto comunicadores, né, Gabriel, utilizar esses fatos que chocam tanto, que entristecem, que revoltam até a sociedade, para perguntar, né, o que a gente pode fazer com isso, para que casos como esse não se repitam, que mecanismos a gente ainda tem que criar, que tipo de proteção, fortalecer o patrulhamento da polícia, fortalecer Maria da Penha, incentivar as mulheres à denúncia. Hoje a gente vê uma crescente nas próprias estatísticas da Secretaria de Segurança Pública sobre mulheres que têm sido vítimas de violência doméstica, e muito se fala, inclusive em pessoas que trabalham com esse tema, que não necessariamente a violência está crescendo, ela sempre existiu, principalmente no contexto familiar, mas as mulheres estão sendo mais encorajadas a denunciar. Então, toda vez que tem um fato como esse, a gente aproveita para reforçar as políticas de segurança às mulheres, a quem ela pode recorrer, onde ela pode se proteger desse agressor e até de que forma ela buscar a própria autonomia de vida dela para que ela não seja mais dependente financeiramente desse homem, que muitas vezes é o motivo pelo qual as mulheres continuam sendo agredidas dentro de casa. Sim. Josi, ainda nessa linha de prevenção,
Acho importante a gente falar sobre trânsito também, porque a gente teve muitos acidentes graves, tanto dentro da cidade quanto nas estradas aqui da região. Inclusive, nesse último fim de semana de Natal, foram 6 mortes em acidentes, mas um acidente aqui dentro da cidade chamou muita atenção, principalmente pela imprudência, que foi um acidente com vários adolescentes em um carro lá no São Deocleciano. Eu estava de plantão nesse dia, eu lembro que você me passou a informação que isso havia acontecido, eu fiz a matéria, mas depois você que acompanhou mais de perto esse caso, né? Como que foi isso? Pois é, foi um acidente que chocou muito por serem principalmente todos menores de idade, inclusive 4 o motorista, adolescentes, inclusive o motorista de 17 anos. Um acidente gravíssimo envolvendo um carro que talvez seja um esportivo de luxo, né? Um Fiat Fastback Turbo, né? Esse jovem estava em altíssima velocidade, segundo a própria perícia técnica apontou, 120, 140 km por hora, e por motivos que não ficaram ainda tão claros, ele acabou perdendo o controle da direção e batendo violentamente contra a fachada de um prédio comercial, né? Deste acidente, 2 jovens, né, 2 garotas de 16 e 17 anos morreram na hora, e um outro adolescente de 15 anos acabou morrendo depois no hospital de base de Rio Preto, após mais de um mês internado. Na verdade, eram 5 adolescentes, né? Apenas um deles escapou quase que ileso, né? Sofreu uma lesão no braço, mas no dia seguinte já teve alta do hospital de base. Sim. E o motorista do carro sofreu sequelas neurológicas bastante graves e está dependendo de suporte médico 24 horas hoje. Foi um acidente que chamou muita atenção por conta da gravidade, por envolver menores de idade, e que suscitou também um debate sobre os limites, né, da adolescência. Quais são as regras que a gente tem que impor para os nossos filhos para não submeter eles a situações de perigo que eles, pela própria imaturidade da idade, não têm condições de discernir, né, Gabriel? Porque, infelizmente, a gente não está aqui para apontar culpados, mas de alguma forma esses adolescentes tiveram acesso a um carro, saíram de madrugada, né? Enfim, tudo errado, tudo que não deveria acontecer. Exatamente, né? E ainda está em investigação, um inquérito, né, pela Polícia Civil, isso, para apurar as responsabilidades sobre esse acidente que recaem sobre os pais do adolescente de 17 anos que estava conduzindo o veículo, né? Sim. Eles entregaram, não entregaram, eles sabiam que o adolescente dirigia, eles sabiam que o adolescente consumia bebidas alcoólicas, então nós estamos esperando por esse desfecho também. Josi, teve outro caso envolvendo adolescentes que você cobriu e na verdade foi um furo que você deu e depois isso teve repercussão nacional, que são adolescentes hackers, né? Um inclusive de Badiba City, que invadiam sistemas da polícia, era isso mesmo? Exatamente, foi um caso que nos chamou muita atenção, porque a gente não poderia supor que tinha uma invasão dessa magnitude nos sistemas que devem ser preservados por conta de dados muito importantes. Quais sistemas, Sistemas das polícias, né? Sistemas da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todos os estados brasileiros. Não é só a Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ministério Público, Ministério da Saúde, plataformas do governo, todos esses tipos. A investigação apontou que eles tinham 22 milhões de logins que davam pleno acesso a esses sistemas, a ponto de um desses adolescentes ter produzido, inclusive, o seu próprio atestado de óbito, ter produzido um atestado de vacina. Um outro adolescente registrou um boletim de ocorrência como se policial civil fosse, né? Então, eles tinham pleno acesso a esses sistemas e nos chamou muita atenção porque a gente, quando trata desses assuntos, né, quando a gente vê esses assuntos na imprensa, dá a impressão que é assunto da capital, né, de grandes centros, e a gente
ter isso, uma investigação local, que partiu, inclusive, de uma delegacia pequena, não é uma delegacia especializada, né? Como a gente vê as delegacias de São Paulo. A delegacia da Polícia Civil de Badibacite iniciou essa investigação a partir da denúncia de que um adolescente de 17 anos de Badibacite estaria vendendo logins de um famoso aplicativo de entregas, né? Então, quando a Polícia Civil instaurou um inquérito para essa investigação, eu tenho certeza que nem eles imaginavam que a coisa fosse tomar uma proporção desse tamanho, né? Porque a partir dessa linha de investigação se identificou outros 3 jovens maiores de idade e mais um adolescente que participavam de comunidades na internet discutindo de que forma que eles poderiam violar, né, a segurança dos sistemas e ter acesso a eles. E a investigação aponta que eles comercializavam esses logins, podendo, inclusive, causar prejuízos enormes a todo o sistema brasileiro, seja tendo acesso a informações sigilosas, a investigações sigilosas, como alterando dados que podem comprometer a vida das pessoas e o funcionamento das instituições. E é engraçado que começou com isso, né, do aplicativo de delivery, eles comercializavam, e o que parece que não é tão grave assim, porque quem faz parte de uma fraude dessa vai fazer uma fraude para comprar o lanche no nome de outra pessoa, no cartão de outra pessoa. Eles comercializavam dados de cartões de crédito com saldo, e inclusive era possível sacar FGTS de contas de trabalhadores. Só que a gente vê o nível de sofisticação quando você vê que eles tinham acesso a sistemas de mais de uma polícia, não era só da polícia de São Paulo. Polícias internacionais. De outras também. polícias, porque esses sistemas, eles não são integrados. A polícia de São Paulo tem um, a de Minas Gerais tem outro, então não é que conseguiu acesso a um, conseguiu acesso a todos, não. Exatamente. Eles tinham essa sofisticação de diversificar o leque dos logins que eles conseguiam de forma fraudulenta. Né? Então, muito... É surreal que algo assim seja operado do quarto de um adolescente em Badibacite. E expõe a fragilidade dos nossos sistemas, o quanto a gente ainda precisa aperfeiçoar, né, a segurança desses sistemas e rever os protocolos para que isso não aconteça de forma muito mais danosa. Graças ao trabalho rápido da Polícia Civil, eles conseguiram evitar que, de repente, comercializando para uma pessoa, para um criminoso mais mal intencionado, tivesse um dano maior com relação a essas informações. Sim. Legal. Josi, para a gente terminar essa retrospectiva, a sua parte da retrospectiva, na verdade, queria comentar com você sobre um caso curioso que você cobriu esse ano, que foi de uma mulher que teve um bebê na Santa Casa e ela soube que ela estava grávida no dia do parto, né? Como que foi? Pois tem até um termo que viralizou na internet que diz um novo medo desbloqueado, né? Porque ela estava seguindo a vida aparentemente normal, sem nenhuma intercorrência de saúde, quando ela começou a sentir uma dor muito forte e imaginou que fosse uma hérnia, né? E ela foi internada às pressas na Santa Casa e a equipe médica da Santa Casa descobriu que ela estava em trabalho de parto. Foi uma surpresa para a equipe, para ela, para a família, para todo mundo, porque ela sequer imaginou que isso pudesse ter acontecido, né? E nasceu até o Felipe de 2,5 kg para surpresa de todo mundo. A criança não tinha nem roupa para vestir, né? E foi apesar do susto, né? Claro que uma criança é sempre bem-vinda na família e nasceu saudável, apesar de não ter passado por nenhum acompanhamento pré-natal, mas foi uma das notícias mais lidas desse ano, né? Porque as pessoas se perguntam muito e a gente até consultou especialistas, né? Sobre como isso pode acontecer, né? Sim, como uma mulher pode gerar um filho sem que tenha sintomas, sem que o corpo se modifique, né? E os médicos explicam, principalmente quando a pessoa é um pouquinho mais cheinha, que não faz aquele volume na barriga como uma pessoa magra faz quando ela tá grávida, é absolutamente possível, né? Isso acontecer. E foi um final feliz, né? Teve bastante repercussão na internet essa história aí. Acho que as pessoas vão ficar um pouco mais atentas com a dor de hérnia daqui pra frente. Procurar né, o médico um pouquinho antes, né? Não deixar esperar virar uma emergência, né?
Legal, Josi, obrigado pela sua participação e que 2024 seja de boas notícias, né? A gente não garante, mas a gente deseja, pelo menos. A gente espera trazer, né, notícias melhores no próximo ano. As mulheres mais protegidas e com mais autonomia, principalmente. Principalmente. É isso, obrigado. Obrigada. Bom, agora eu tô aqui com o Marco Antônio dos Santos. Eu acho que agora nessa mesa estão os dois rostos mais conhecidos do Diário da Região. O Marco porque faz as lives todos os dias de manhã, eu porque faço os stories no Instagram do Diário. E já aconteceu, Marco, do pessoal parar na rua, perguntar, falar, você é o Marco Antônio do Diário? Como que é? Muitas vezes, né? As pessoas vão e falam, reconhecem, né? E eu até fico grato porque é sinal que o Diário está chegando a muitos locais, né? No cinema, nos shoppings, em qualquer lugar de Rio Preto. Isso é bacana. E as pessoas falam assim, me dá o teu telefone para dar uma denúncia, contar uma história. Isso mostra que o Diário da Região está bem aceito e é para as pessoas como um símbolo de jornalismo de Rio Preto. Ô Marco, e essa prática de fazer as lives, que já tem alguns anos, né? Já deve ter o quê? Uns 5 anos, pelo menos, que você faz todos os dias as lives geralmente direto do plantão policial, mas de qualquer parte da cidade, né? Bom, vamos lá. Recordando exatamente, a primeira live que eu fiz foi em maio de 2016. Inclusive, então tem muito tempo. Um caso de violência contra a mulher. A primeira entrevistada foi a doutora Dari Ciceron, que é a delegada da mulher. Além das lives do plantão, que a gente fala sobre os boletins de ocorrência, a gente fez coberturas de fatos muito importantes para Rio Preto, como o assalto do Walmart, os incêndios que nós tivemos, inclusive do Shopping Azul, né, e outras situações que aconteceram em nossa cidade. Então, o Diário virou, de 2016 até agora, uma referência em jornalismo online, dando informação para as pessoas a hora que elas precisam, sobre tudo que acontece em Rio Preto. E diferentemente de uma grande emissora, por exemplo, ou mesmo no rádio até tem essa proximidade maior, mas na rede social é muito legal que a gente tem o contato direto, né, com as pessoas. Enquanto você está fazendo a live, as pessoas estão comentando, estão te mandando bom dia, né, estão agradecendo pelas informações. É muito legal esse contato, né, Marco? Bom, eu sou um repórter, comecei do rádio, em 1990, e né, por isso que eu acho que ajudou a facilidade na transmissão ao vivo. E essa interatividade a gente tinha no rádio. Agora na internet é bem maior, as pessoas comentam, às vezes até reforçam a informação que a gente precisa falar ali ao vivo. Corrigem a gente tem a humildade de reconhecer o erro quando está errado, corrigimos também. Exatamente, e a gente também vê ali como é que está a receptividade daquela notícia. Inclusive, durante a pandemia, né, a gente teve que lidar muito com uma repercussão muito grande dos contra e a favor da vacina e outras coisas. Então, nós fizemos uma cobertura, inclusive uma cobertura ao vivo, que eu não esqueço até hoje, foi uma transmissão que a gente fez do plantão, percorrendo a cidade de Rio Preto, quando a cidade estava totalmente isolada. Sim, então, eu lembro. Eu acho que foi uma transmissão histórica, né, porque eu acho que foi a primeira vez em Rio Preto, em tantos anos, que nós tivemos essa cidade, por exemplo, quando eu desci o viaduto ali, começo da Avenida Alberto Andaló, perto do Automóvel Clube, num horário que era 7h30, geralmente está lotado, está totalmente vazio. Então eu acho que foi uma cobertura histórica, a gente mostrando o que acontece em Rio Preto. Sim. Marco, você fez grandes coberturas nesse ano de 2023. Alguns fatos, inclusive, que a gente já conversou aqui nesse podcast com o Baf, com a Josiane. Você participou dessas coberturas também. Mas, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria lembrar de uma que envolve os segredos, né, da Igreja Católica. Um bispo caiu esse ano, né, um bispo de Catanduva caiu esse ano, e você noticiou esse fato. Como que foi isso? Vamos lá, o Diário tem feito a gente faz a nossa cobertura de todos os eventos que acontecem na Igreja Católica, os grandes momentos. Fomos os primeiros a entrevistar o novo bispo que está aí hoje, o Dom Vilar, mas também fazemos a cobertura dos bastidores da igreja. E nos chegou aqui na redação uma denúncia de que o bispo de Catanduva teria abusado de religiosos, né? Inclusive o editor, o Fabrício Carareto, para dar andamento à reportagem, pediu inclusive que a gente conseguisse cópia da denúncia. A gente conseguiu, e com base nela nós fizemos a reportagem desse caso. A CNBB e a Santa Sé teve que tirar o bispo de lá. Hoje a Diocese de Catanduva está sem bispo e agora a igreja está tendo que decidir.
E o caso a gente dava com muitos detalhes, e é a questão que a gente... Esse é o nosso trabalho. Para mim, como católico, que todo mundo conhece, né, com participação na igreja, às vezes num ponto até incômodo. Mas, por outro lado, eu acho que, inclusive na própria Bíblia, no Velho Testamento, o papel dos profetas de denunciar quando tem algo errado. E esse é o nosso papel no jornalismo, falar tudo o que acontece, seja no lado bom ou no lado ruim, inclusive dentro da igreja. Marco, eu queria comentar um pouquinho sobre a prática do jornalismo diante desses casos, né? Porque são sempre casos muito delicados. Você está tratando de pessoas influentes. Um bispo de uma diocese é sempre uma pessoa muito influente naquela região. Então, teve essa cautela de conseguir a denúncia, mas como que é isso, né? Uma apuração totalmente de bastidor. Você precisa confiar nas fontes, mas também você precisa estar embasado em informações oficiais, o máximo possível, né? Como que é esse cuidado para fazer esse tipo de matéria? Bom, diferente da busca que faz a Josiane Teixeira, uma repórter que faz muita pesquisa no sistema judiciário, na igreja é muito mais difícil porque os processos não correm, não estão no Tribunal de Justiça, não estão na internet. É uma apuração interna, É uma apuração interna. Os tribunais eclesiásticos fazem tudo em segredo, porque é uma tradição milenar da igreja. Aí a gente conta com as fontes. Mas também não vamos confiar só na palavra da fonte, a gente perde documentos, né? Foi assim com o caso desse bispo. Também foi também assim, não precisou de documento, mas era um vídeo com relação ao ex-bispo de Rio Preto, o Dom Tomé. A gente faz isso documentado, porque o diário, a gente já teve isso muito abastinados, conversas, gente que é contra um padre ou contra um bispo, a gente até recebe o que as pessoas falam, mas a gente não dá prosseguimento porque é necessário documento, porque a honra da igreja, de uma pessoa, é algo que a gente também tem que proteger como jornalista. Porque às vezes essas denúncias acontecem por conta de uma rusga pessoal que a pessoa tem ali com aquele sacerdote, né? Não é algo realmente palatável, né? Ou ele mudou um padre de paróquia, as pessoas não gostaram, ou alguém de comando de pastoral, não gostaram. E isso é uma mudança interna que pode acontecer na igreja evangélica, na espírita, qualquer denominação religiosa. Pra gente, isso não é jornalismo. Não, isso Mas não é. No caso, quando tem uma denúncia que envolva uma questão criminal, como aconteceu em Catanduva, aí a gente tem que entrar, porque um abuso é um crime previsto aí no Código Penal. Então a gente tem que fazer a reportagem. Marco, mudando de assunto, outro tema que também foi muito falado esse ano aqui em Rio Preto foi a questão dos moradores de rua, ou pessoas em situação de rua. Existe até essa discussão sobre o termo, né? Qual o termo usar para se referir a essas pessoas. Ou pessoas em área livre, como a PM está usando agora. Moradores de área livre, como a PM tem usado, mas enfim. Isso foi uma discussão que começou lá no início do ano e se estendeu até agora no final, e é um problema que não foi resolvido, né? Você que acompanhou de perto tudo isso, né, todas essas discussões, qual que é o grande problema, afinal, e por que é tão difícil de solucionar? Nós fizemos uma cobertura desde a abertura do Centro Pop, né, que está ali próximo ao viaduto popularmente chamado de Jordão Reis, né? Inclusive, antes da abertura, houve uma ocupação de algumas pessoas que moravam lá, teve uma disputa judicial para tirar as pessoas de lá. Tem também... teve vários Pop Jude, que seriam mutirões para ajudar essas pessoas, feito pelo Judiciário e vários outros órgãos, mas também teve a ocupação irregular deles da pista de caminhada da Filadélfia. Inclusive foi por muito tempo, a retirada deles criou polêmica e ainda cria polêmica porque os nossos leitores quase todos os dias ligam para reclamar da presença deles ali. É um problema social, tanto é que a última vez que eu fiz uma cobertura na prefeitura, o prefeito, no discurso dele, que era para abertura de uma espécie de centro de alimentação, ele citou 2 vezes a questão do morador de rua, do pessoal venezuelano, que está na mendicância, e os moradores de rua em outros cantos da cidade. Até virou polêmica e outras coisas. Porque é um problema que vai perseguir o prefeito para 2024 e tem que ser pauta dos pré-candidatos a prefeito de Rio Preto. Eles precisam apresentar propostas. Precisam apresentar proposta. Não é um problema tão fácil, porque nós estamos inclusive em São Paulo, a Cracolândia e outros locais, o número de moradores de rua em várias cidades é grande. Se fosse um problema tão fácil, qualquer uma das cidades já tinham resolvido, mas é preciso ter uma vontade política. O que a gente às vezes
nem sempre percebe nos políticos. Às vezes é uma medida para resolver mais ou menos o problema, só que não há uma atitude bacana. Por exemplo, a colocação de estruturas agressivas, a presença de moradores de rua debaixo de ponte. São aquelas pedras pontiagudas, né, embaixo de ponte, supostamente é uma intervenção arquitetônica ali. A prefeitura às vezes apresenta suas justificativas, mas a gente entende que isso é colocado ali justamente para evitar que os moradores de rua se aglomerem nesses pontos, né? A chamada arquitetura hostil. Tanto que quando a gente fala disso, a gente não é a opinião do repórter, nem do editor, nem da direção do jornal. Nós falamos com arquitetos, engenheiros que falam aquilo, X, arquitetura é hostil. A prefeitura usa seus argumentos falando que isso é padrão, mas a gente não vê em outros locais, outras pontes. Não, mas é só para exemplificar como o poder público podia evitar algumas coisas e investir em outras. Eu acho que já foram colocadas, inclusive a defensoria, algumas alternativas, frente de trabalho, aluguéis de casas para as pessoas ficarem temporariamente. São soluções que podem resolver. Teve uma solução razoável, a questão do abrigamento que colocaram num local cedido pela igreja. Mas agora em dezembro nós percebemos que não está sendo solução. Mesmo porque também há um fluxo muito grande de moradores de rua para Rio Preto. O que mostra que é necessário que não só Rio Preto, mas todas as prefeituras colaborem. Cada um cuide do morador de rua que recebe. Não pode, igual uma das administrações aqui locais da região, falando que minha cidade não pode ter morador de rua. Não é uma questão de vontade política. É um problema social que tem que ser enfrentado com política pública, inclusive com acolhimento. Marco, 2 pessoas se destacaram esse ano nesse... não digo enfrentamento, né? Não é um enfrentamento à população de rua, mas é no enfrentamento à pobreza, à miséria, né? No enfrentamento à situação que colocou elas lá, né? Que são o defensor público Júlio Tanoni e o juiz Evandro Pelarim. Qual que foi o papel desses 2 ao longo do ano? Eles foram, inclusive, muito mediadores, junto tanto aos comerciantes, que reclamam muito dos moradores, com razão, né? Vamos lembrar, a presença de pessoas em situação de rua perto da sua casa, do seu comércio, sem estrutura de dormitório, sanitário, outras coisas, não é também uma coisa aceitável. Eles tentaram mediar, resolver os problemas, trouxeram experiências dos locais, como São Paulo, né? Inclusive o Tanoni destacou numa matéria que foi destaque do Diário, nós pegamos a história de um morador de rua que não tinha nem documento, né, o seu Marcos, e a gente colocou lá essa história dele. São pessoas que estão sem documento, sem destino. Então é importante a gente parabenizar o esforço deles. Mas aí a gente volta a dizer, o esforço não pode ser só de 2 pessoas. Aí estão 2 pessoas do judiciário, Defensoria Pública e da Justiça. Mas tem que envolver toda a sociedade para resolver esse problema. Marco, para a gente finalizar, teve alguma pauta que mexeu mais com você esse ano? Alguma pauta que realmente te tocou? Duro que até embarga a voz. Uma que mexeu comigo foi a volta dos vendedores lá do Shopping Azul para o terminal rodoviário. Não foi fácil, porque a gente acompanhou em janeiro de 2021 o incêndio. A gente entrevistou ao vivo, inclusive você estava na cobertura, né, tarde da noite. Boa parte do Diário se envolveu nessa cobertura ao vivo, que nós mostramos. Vimos que eles perderam tudo. E eu lembro que entrevistei uma moradora quando eles estavam desmontando lá. E ela começou a chorar, né, porque ela lembrou de tudo que ela perdeu e tudo que ela estava... Agora vai tentar recuperar de volta na rodoviária. E não é só jornalismo, né? Porque a gente vê o que acontece com as pessoas... Né? Tem gente que vendeu 40 mil, 50 mil, 200 mil. Isso é preço de apartamento, de carro. E as pessoas agora vão ter que vender coisas que custam lá, sei lá, né, 10 a 30, 40, 100 reais, tentar recuperar isso. Talvez nem sei lá quanto tempo recuperar. E a gente se emociona em ver a emoção deles em voltar para esses locais. Né? E não é só jornalismo. É lógico que a gente tem que manter a nossa imparcialidade, isenção, não se envolver emocionalmente com as pautas. Mas num caso como esse, eu acho que ficou, para mim, na transmissão ao vivo, eu acabei até emocionando um pouco, chorando, porque o que a gente torce, né, como morador de Rio Preto, é que todo mundo viva bem nessa cidade.
que seja uma cidade para todos, inclusive para quem trabalha como ambulante, agora lojista do Shopping Azul. Eu tive até uma conversa parecida com o Guilherme Baff agora no podcast, agora há pouco antes de você entrar, que foi justamente sobre esse distanciamento ou não do repórter. E no jornalismo local isso acaba sendo mais difícil, né? Porque, querendo ou não, é a nossa comunidade, são pessoas que estão próximas da gente. Mesmo que a gente não conheça, né, não tem uma relação de proximidade direta, mas é tudo muito perto. Todos os fatos que acontecem são perto da gente, né? Às vezes a gente não conhece aquela pessoa, mas tem um amigo em comum, ou é um lugar, né, que a gente frequenta, por exemplo, o Shopping Azul, quando acontece alguma coisa, é um lugar que a gente frequenta, então a gente acaba sentindo, né? E o jornalismo local, ele tem essa proximidade porque a gente tá na comunidade, a gente tá falando para essa mesma comunidade, né? Então, esse distanciamento é praticamente impossível, né, Marco? Por mais que a gente tente. É muito difícil. Né? Eu até, inclusive, acabou entrando numa pauta que a Josi acabou falando, que nem o caso de uma menina desaparecida que teve aqui, a gente fez cobertura. Quando eu fiz a transmissão ao vivo, depois tirei uma foto da mãe segurando o cartaz da menina, eu lembro, estava esses dias na redação lembrando, aquele dia a menina já estava morta. E aí quando a polícia, a civil, a DDM, a equipe, me avisou que tinha pego o assassino, a mãe ao mesmo tempo tinha recebido um telefone da polícia, ela me perguntou, me chamaram na polícia, Marco, será que é uma boa notícia? Você já sabia que não era. Eu já sabia que não era. E aí, por orientação do delegado, que eles tinham uma equipe para acolher ela, falou assim, olha, venha para cá que a senhora vai saber da verdade. E foi triste ouvir o choro dela de saber que tinha perdido a filha dela. Não é fácil. Né? O ponto positivo é que a justiça foi feita e o que a gente espera, né, é que isso cada vez reduza, né, aconteça cada vez menos. Nós estamos com uma matéria em andamento sobre o número de abusos e estupros, infelizmente estão aumentando. O pessoal fala que está aumentando a denúncia, mas eu espero que a gente tenha estrutura, Secretaria da Mulher e outras, Conselho da Mulher, tem várias outras estruturas, que isso um dia tenha um efeito para diminuir esse tipo de violência. Porque, em geral, as vítimas são crianças, que são atacadas por pessoas que deveriam protegê-las. É o que a gente espera, políticas públicas que realmente ajam no enfrentamento a isso, né, na raiz do problema. E é o que a gente vai continuar cobrando em 2024. Marco, obrigado pela entrevista, obrigado por essa sensibilidade, compartilhar com a gente esse ponto de vista sobre os bastidores das reportagens, né, que você apurou esse ano. Eu que agradeço, eu agradeço ao Diário, estou aqui desde 2014, né, e tem sido um dos pontos altos da minha carreira, né. Eu não conhecia Rio Preto e hoje me sinto um rio-pretense por meio do jornalismo. E agora eu recebo aqui a Lisa Mirella, jornalista da editoria de Economia, porque esse ano foi um ano bem movimentado no mundo dos negócios, né, Lisa? Você que assina a coluna Negócios em Pauta, teve várias matérias entre as mais lidas de cada mês, porque as novidades sempre chamam muita atenção dos riopretenses, né? Conta algumas delas pra gente. É verdade. Eu sinto que esse ano, de fato, houve uma retomada. Os empresários puderam, depois da pandemia, voltar a investir. Então, esse ano foi um ano muito próspero para a economia de Rio Preto nesse sentido, né? E o riopretense adora esse tipo de novidade. Ele adora saber se tem um negócio novo abrindo, se aquilo gerou empregos. Então, assim, a gente percebe que as pessoas são muito interessadas. E como você disse, teve alguns casos que chamaram bastante atenção, né? Eu percebo que quando a gente fala de negócios de lazer e entretenimento, eles mexem muito com a cabeça das pessoas. Por exemplo, uma matéria que foi muito legal de fazer foi a inauguração da segunda unidade da sorveteria Elite. Que é super tradicional. Super, ela tem sabores que outras nem têm mais. Sim. Então, quando eles nos disseram que eles iam abrir uma segunda unidade no Jardim Yolanda, e a gente conseguiu contar essa história, são mais de 50 anos de existência, gerou uma repercussão muito bacana. As pessoas se lembrando, né, de quando foram com seus familiares. Muita gente que tem essa memória afetiva, né? Porque ela é a sorveteria tradicional, de bairro mesmo, a primeira unidade, sim, né? Sim. Agora a segunda já é mais luxuosa. Já é mais de elite.
Sim, né? mas faz jus ao nome, né? Mas ela mantém essa tradição, né? De sorveteria antiga, com essa pegada mais antiga, original, digamos assim. Sim. E dentro de outros empreendimentos, o que a gente teve ao longo desse ano? Eu destaco também a chegada, a criação do grupo Likes, né, de restaurantes. Que virou um fenômeno, né? Um fenômeno na nossa economia. Ele abriu a primeira unidade esse ano, foi um estouro de público, ele já construiu uma pastelaria, e acabou de inaugurar a segunda unidade, uma unidade enorme, que tem até churrasco no rodízio. Então tá muito bacana isso. A primeira unidade é ali na Filadélfia. É na Filadélfia. E a pastelaria é quase no mesmo quarteirão, isso, bem pertinho. Bem pertinho. E a outra unidade? A outra unidade fica na marginal da Washington Luiz. E eles têm uma proposta bem diferente, né? Tá Como muito que em funciona? voga essa tendência agora. E não é o único... É um rodízio de tudo, né? Isso, não é o único restaurante de Rio Preto que tem feito isso, mas tá muito na moda. É um rodízio de tudo. Tem salgadinho, tem hambúrguer, tem comida japonesa e nessa nova unidade tem até o churrasco feito no fogo de chão. Então as pessoas compraram a ideia e estão curtindo muito. Eu ainda não conheci, aliás... Queria conhecer esses dias, vi que tinha reserva para alguns dias à frente, não consegui reservar, mas ainda vou passar por lá para conhecer. Eu acho que vale a pena sim, né? Também. Liz, a gente teve também outras expansões, por exemplo, o Chico Barrigudo, que você citou aqui. O Chico Barrigudo é uma história legal também. Eles abriram uma unidade no Plaza Avenida, e no Plaza Shopping, né, que mudou de nome também, rebranding. Fez um rebranding. E o pessoal adora boteco, eles têm muita tradição, eles têm as cervejas artesanais, as coxinhas, que já são tradição, então essa materinha também foi bem bacana. O Chico Barrigudo, ele tem uma unidade, no Jardim Holanda também? Eu não lembro qual é o bairro ali. Eu não sei exatamente, mas ele tem mas é próximo ali da marginal da Assis Chateaubriand. Depois abriu uma no Mercadão e agora mais recente no Plaza, né? E eu acho que os planos não vão parar por aí não, viu? Ali a meta é crescer ainda mais. Legal, é bom. O pessoal gosta de boteco, né? Muito bacana. E ele tá dentro de um grupo que tem outros, né? Tem o Vila Dionísio, sim, né? Então é um crescimento conjunto, né? Sim. Elisa, teve outras inaugurações, né? Você citou aqui no nosso planejamento, né? A Neverland. Esse foi um buffet. O buffet também na marginal da rodovia, eu acho que está mais ou menos nas mesmas regiões. Quando a gente fez essa matéria, eu achei que ia ser só mais uma matéria normal, mas não, as pessoas adoraram a ideia, leram muito, porque é um casal de São Paulo que montou esse negócio com uma proposta de festas afetivas. Acho que as pessoas gostam disso, né? E essa onda dos brechós? Dois brechós chiques que abriram, né? Rio Preto está muito forte nesse segmento de economia circular. A gente já tem alguns brechós de redes próprias, de empresários daqui, mas a gente está vendo chegar em franquias, né? Como a Peça Rara, que é o mais novo, que inaugurou no comecinho desse mês, que é uma marca que tem a atriz Débora Seco como sócia. E tem muitas roupas finas, de festa. E a gente teve no meio do ano, eu acho, a Burguesinha Brechó, que é um outro lugar muito legal, muito concorrido também. Então, acho que a economia está se mostrando para esse lado da sustentabilidade, de você reusar uma peça. E esses brechós, eles estão muito distantes daquele conceito de brechó que eram de roupas velhas, né? Isso. Não é roupa velha. Não é roupa velha. É roupa nova, roupa de marca. Muitas vezes que a pessoa comprou, usou uma vez num evento e vai fazer girar. Sim. Porque não quer uma outra roupa ou porque não serve mais. E são todos os segmentos, infantil, adulto, mas principalmente feminino, né? Que é a mulher que compra muito roupa. Que busca essa variedade maior, né? Tanto é interessante que a Burguesinha fez um evento, eu acho que foi no sábado, com uma grife muito famosa, assim, que é desejada pelas brasileiras, e tinha filas homéricas de mulheres na hora de abrir a loja, tudo em busca dessas roupas. Não é brechó, mas recentemente
teve o bazar da Natália Toscano. Sim. A Natália Toscano, que é influencer, é esposa do Zé Neto, cantor, né? E também foi um sucesso, né? Em poucas horas ali as peças se esgotaram e tinha peça dela, peça do próprio Zé Neto, peça dos filhos. Nesse e caso tudo ainda de marca, vem né? algo a mais, né? Sim. Vem a relação com o artista, né? Uhum. Então, quem não quer ter uma peça de alguém que você admira? Sim. E aqui em Rio Preto é muito legal também, falando sobre bazar, a gente tem uma indústria de confecção muito forte. Então, no fim do ano, essas grandes marcas locais fazem bazares. E lota. A mulherada vai comprar roupa jeans, roupa de festa, roupa de modinha. É um segmento muito bacana também, muito forte. Legal. Lisa, pra gente finalizar, teve uma matéria sua que viralizou esse ano e foi muito inusitado. Não vou nem falar aqui, você conta essa história. Não, foi muito engraçado. Quando eu recebi a sugestão, eu, no primeiro momento, não dei muita importância, não entendi muito a grandiosidade daquilo. Eu recebi a sugestão que 2 postos de Rio Preto haviam ganho um prêmio como os postos mais bonitos do Brasil. Eu falei, nossa, mas será? Aí comecei a investigar. E, de fato, eles ganharam um concurso nacional que teve mais de 4.000 inscritos. São 2 postos da rede Chiesa. Eu até anotei para não me esquecer. O Chiesa Brasília e o Chiesa JK, que é mais novo. E eles foram eleitos os postos mais bonitos. Mas não é só a beleza que entrou nesse ranking. Atendimento, qualidade. E foi muito engraçado, porque, assim, é uma notícia, digamos, inusitada, divertida. E as pessoas entram nas nossas redes sociais para comentar. Sim. Muita gente elogiou, diz que quando vai se sente bem tratado, mas uma galera entrou só pra zoar, né? Que o estagiário que tinha escrito... Que essa não foi o estagiário, gente. Essa é uma lenda bacana do jornalismo, né? E que foi o estagiário, ou que essa notícia mudou a vida dele. Como é que era aquele... Falando de um jeito irônico, né? Lógico, é tudo brincadeira. Como é que foi aquele comentário que, a partir disso, a pessoa definitivamente ia? Não me lembro muito bem. Também não lembro. Mas foi muito legal. Assim. Então, eu acho que o jornalismo é isso. A gente pode trazer notícias sérias, notícias de negócio, mas também trazer uma leveza, também trazer... esse tipo de coisa, né? São 2 empresas muito grandes que mexem com a nossa economia. Então, mas essa notícia, por mais que ela seja inusitada, ela tem o seu lado sério também. Claro que tem. Né? E nessa mesma notícia mostra o investimento que eles fizeram para chegar nesse patamar. Sim. E é uma preocupação, assim, mostra uma preocupação do segmento de postos em ser mais que um lugar para abastecer o carro, mas um lugar para ir tomar um café, para jantar, para jantar. Tem muitos restaurantes, sim. Né, agora. Então é um conceito diferente, né? Sim. Mostra um movimento de mercado que às vezes as pessoas não estão tão atentas, exatamente. Né? E inclusive eles nos disseram em primeira mão nessa entrevista que eles estão abrindo mais um posto na região de Talhados. Então, olha que legal. É só crescer. Mais investimentos, né? Lisa, então, para a gente encerrar essa parte do bate-papo, perspectivas para 2024? São excelentes. Eu acho que a gente tem bons números pela frente. O mercado está animado, então. Mercado animado, muito emprego e renda, que é o que todo mundo precisa. E é o que a gente quer noticiar ao longo do ano. Exatamente. Lisa, muito obrigado, pela sua participação. Obrigada. E agora eu estou aqui com a Maria Helena Covre, editora de política do Diário da Região, porque o ano foi muito movimentado na política, tanto na política local quanto no âmbito estadual e federal. Mas o que marcou mesmo o ano e que pautou muitas das matérias que a gente fez ao longo do ano foi o 8 de janeiro, né? Um fato que aconteceu lá no início de 2023, já parece muito distante, mas está tendo desdobramentos até hoje, inclusive para pessoas aqui da nossa região. A gente acompanhou à distância, obviamente, o 8 de janeiro, que foi aquela quebradeira nos prédios dos 3 poderes em Brasília, só que a gente tem acompanhado com mais proximidade os desdobramentos para as pessoas aqui da nossa região, de Rio Preto e das cidades do entorno que participaram e que estão bem enroladas com a justiça, né?
É isso aí, Gabriel. Aliás, eu não diria que foi um ano movimentado, né? Eu diria que foi um ano turbulento. Turbulento em todos os sentidos, né? Porque a gente viu algo inimaginável. Lembro bem que no final de 2022, quando eu e você fizemos a retrospectiva, a gente fez um texto lá que dizia que 2022 era um ano que não havia terminado. E isso acabou se consolidando. Lá no finzinho de 2022, quando os bolsonaristas, inconformados com o resultado das urnas, foram para as portas dos quartéis e persistiram lá no Natal, no Ano Novo, na virada. Percebeu-se que havia uma ebulição muito grande nesses acampamentos, né? Mas, ainda assim, muitos duvidavam que o 8 de janeiro seria, de fato, uma tentativa de golpe, como se acabou comprovando nas investigações posteriores, inclusive com participação de alguns setores do Exército, que também não se acreditava, né? Achava-se muito que foi uma coisa desorganizada, uma farra, mas havia ali, sim, uma intenção golpista, que, como você disse, ficou até aqui. E aí o que a gente percebe? Isso foi muito decorrente da nossa polarização política, que se acirrou em todas as cidades. Nossa região é uma região em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um forte apoio, tem muitos eleitores, tem pessoas que fazem parte direto da relação dele, que abraçou essa bandeira, consciente ou não. Eu acredito até que muitas das pessoas que estavam em frente ao quartel de Rio Preto, ao quartel de Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis, que acabou entrando em ônibus, indo para Brasília, nem tinha muito consciência do que se pretendia. Eles queriam protestar, eles estavam inconformados, diziam para eles que havia um roubo, que a eleição, que as urnas foram fraudadas, e as pessoas queriam fazer valer a justiça que elas acreditavam naquele momento. Às vezes faço essa avaliação. Uhum. E acho que até em algum momento isso saiu de controle, houve a quebradeira que você falou, infelizmente, com muita gente aqui da região que se encrencou mesmo. Muitos que eu acredito até que sejam inocentes úteis nesse jogo, uhum, né? Manipulados aí por circunstâncias que a gente talvez venha a conhecer no futuro. O próprio Tiago de Assis Matar, que é morador daqui de Rio Preto, ele não foi flagrado em vídeos, né? Assim, em atos tão violentos, não tem tantas. Mas ele foi preso mas dentro, ele foi, né? foi preso dentro do Palácio do Planalto. Um dos prédios que sofreram bastante. Sim, mas dos vídeos que foram divulgados na época do 8 de janeiro, houve vários que tiveram muita repercussão. Ele não estava entre esses, mas ele ganhou um protagonismo porque ele foi um dos primeiros julgados, né, pelo STF. Mas exatamente por né? isso. Por que ele foi um dos primeiros? Ele foi o segundo julgado. Ele foi o segundo condenado de uma lista de 1.300. E ele teve aquele julgamento televisionado, isso, né? Então... E que teve um advogado de Votuporanga que virou uma persona nacional aí, ao confundir... o Harry Catwinkle, que ele confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. E foi o vídeo mais visto do YouTube do Diário de todos os tempos. Sem dúvida, um dos fatos que levaram a região para o Brasil. Sim. E assim, virou piada nacional. Porque tudo é muito complicado. Às vezes a gente nem sabe se é proposital as besteiras que se fala, né, dentro de um conceito de narrativa e de confusão mesmo, ou se é falta de informação de verdade. O fato é que a gente teve ali 29 presos da região, moradores de Rio Preto, muitos de Mirassol. Mirassol, proporcionalmente, talvez seja a cidade que mais registrou. Teve ônibus que saiu de Mirassol. Que saiu de Mirassol. Inclusive, uma das pessoas que teria participado do aluguel desse ônibus é uma das que teve o nome relatado. Então, ou seja, o STF apurou 3 níveis de participação. Os mentores intelectuais, vamos supor, da movimentação, os manifestantes, os extremistas, propriamente dito, e financiadores, né? E se você for ver, a gente tem nome de pessoas que teve bens bloqueados porque teria alugado, financiado, patrocinado. Nós estamos nas 3 esferas da região, olha como é profundo. Você tem os que foram presos porque estavam em Brasília, ou em frente ao quartel, ou dentro
dos prédios. E a gente tem depois, numa operação posterior, uma pessoa que foi presa, que está presa, a Kátia Gracelli, por exemplo, acusada de ser uma por fazer vídeos e chamar as pessoas, por ser uma das divulgadoras intelectuais e etc. e tal. Então, assim, foi muito forte, tem sido muito forte a presença da região. E o que é mais, eu considero triste, porque eu fiz até uma nota sobre isso na coluna, na época deu muita leitura, do perfil das pessoas presas aqui. Nós tivemos muitas mulheres que são arrimo de família. Mulheres que têm filhos que dependem delas, mulheres que têm mãe, que ficaram presas e que a família passou por uma situação bem complicada. Então, assim, pessoas jovem de Um Mirassol, casal jovem, né? Os 2 filhos ficaram lá, o negócio da família ficou fechado. Ou seja, as pessoas se aventuraram levadas por um extremismo, por narrativas, por uma construção que foi se dando em frente aos quartéis, muitas vezes sem saber. Muitas me disseram em entrevistas mesmo, Gabriel, por exemplo, não podem dar nome e sobrenome porque elas estão sendo tuteladas. Hoje elas têm uma liberdade vigiada, elas não podem dar entrevista. Mas muitas disseram assim que o que disseram é que elas chegariam lá e se acampariam dentro dos 3 poderes. Ficariam lá, porque... Tomariam o poder. Tomariam o poder, ficariam no espaço do poder. Por isso tinha muito idoso, muita mãe de família, pai de família, pessoas que deixaram os filhos, a mulher, né? Essa parte. Só que acho que se perdeu o controle quando aquelas pessoas com o sentimento exacerbado de tô aqui, vou levar a força, começou a quebrar tudo, e acho que nessa hora perderam mesmo o controle da situação, né? É aquele movimento de manada, né? O pessoal perde a individualidade. Às vezes a pessoa sozinha jamais ela quebraria uma vidraça do STF. Você vê muito isso em torcida, né? De futebol organizada, sim, né? Sim. Você nunca imagina que você vai xingar o outro, querer matar o outro, mas você tá ali, levada pela emoção, você começa a falar também coisas que só às vezes fala que absurdo. Muito triste para o Brasil, para as nossas instituições. O voto, a democracia ainda é a melhor forma, né? Muito triste para pessoas que estão com a vida extremamente complicada. Tem gente que quebrou, tem gente que perdeu o emprego, tem gente que está aí numa situação bem complicada, tá? E não estamos nem passando pano para essas pessoas, nem vitimizando. Elas realmente participaram de algo muito sério. Agora, vai se discutir a dosimetria ou não, se é justo ou não, é uma coisa bem mais complicada. Eu, particularmente, acredito que os mentores de um golpe é que tem que pagar o próprio Thiago, que foi preso dentro do Palácio do Planalto, ele pegou 14 anos de prisão, né? Exatamente. E 12 em regime inicial fechado. A gente que convive aqui, que entrevista as pessoas, a gente sabe muito bem quem são aqueles muito convictos do que estavam fazendo, sabiam o que estavam fazendo lá, e muitos sabiam exatamente o que queriam, e muitos que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo lá. E os financiadores nem estavam lá, né? Esses, por incrível que pareça, né, estão bem tranquilos. Então é por isso que a gente precisa pensar muito bem quando é usado, né? Esse ano a gente teve uma grande mudança no governo do estado de São Paulo, que nos últimos 20, 30 anos foi governado pelo PSDB, e com a eleição de 2022 entrou o governador Tarcísio de Freitas, que promoveu grandes mudanças, obviamente, no secretariado, inclusive colocando 2 nomes de Rio Preto, né? Você vê que legal, né? O que mostra que Rio Preto tem um protagonismo muito grande na política estadual. Também nacional já teve maior, mas a gente tem um protagonismo muito grande na política estadual. Se, né, todo mundo achava natural ter muito rio-pretense no governo do Rodrigo Garcia, porque quando ele era vice-governador do Dória, depois virou governador, era natural, ele é daqui. O Tarcísio chegou e ainda assim nós temos hoje o Eleuso de Paiva, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, foi vice do Edinho no primeiro mandato de Rio Preto, ex-deputado federal, médico, que hoje é o secretário de saúde, que é uma secretaria nevrálgica, é uma secretaria grande, com muito dinheiro, das principais, né? Com muito recurso e com muitas demandas, e que tem aí grandes promessas para 2024. Aliás, ele vai ser muito testado em 2024. Há quem diga que Eleuso, se conseguir tudo o que ele quer, ele sai muito forte politicamente para disputar outros cargos, né?
é um nome, é um grande nome se projetando aí no estado de São Paulo e que foi lá. Aí a gente tem também a secretária estadual de esportes, a Coronel Helena, que foi por meio da cota do Republicanos e provavelmente, claro, da competência dela também, o governador a convidou. Ela que pegou a primeira suplência do Republicanos, foi candidata a prefeita na eleição passada, é pré-candidata a prefeita agora, e com esse cargo, é óbvio que ela se cacifou muito para vir, para fortalecer uma candidatura, né? Para ter musculatura, para ter currículo, para se apresentar ao leitor. Então, quer dizer, politicamente, eles têm um protagonismo no governo e politicamente eles se fortalecem para pretensões futuras, seja lá qual for. O que a gente espera para 2024, né? A partir das costuras que foram feitas ao longo de 2023, já que o próximo ano é um ano eleitoral. A gente está aparecendo em tudo, tudo está parecendo criança de 7 meses. Gabriel, nunca se acelerou tanto os processos, né? Parece que todo mundo já saiu da eleição de 2022 fazendo a campanha de 2024. Não houve às vezes a gente até brinca com os políticos dizendo que eles não estão dando tempo para a gente respirar. Esse ano foi praticamente um ano eleitoral, né? Só não teve urna. Aliás, não se sabe nem por quê, porque as propagandas, a campanha está na rua. Gente, alguém tem dúvida de que os candidatos estão na rua fazendo campanha? Eles podem não ter oficializado a candidatura deles ainda, até porque esse é o jogo. A gente teve um ano em que todo mundo está tentando se viabilizar. Se esses nomes colocados vão ser, de fato, os candidatos, é outra coisa, mas eles estão todos construindo suas candidaturas. Há quem diga que essa acelerada aconteceu e atribui essa acelerada ao deputado estadual Itamar Borges, que não era de Rio Preto, que veio para Rio Preto mais recentemente de Santa Fé, transferiu num movimento idêntico ao do Edinho Araújo, seu padrinho político, né, de muitos anos. Então, em função dele precisar criar essa identidade, de se tornar conhecido, ele foi para a rua e acabou levando quase todo mundo junto. A volta do ex-prefeito Valdomiro Lopes, que ficou, vamos dizer aí, muito tempo no ostracismo político, né, sem mandato, até sumido de cena. Ao voltar, se eleger deputado estadual ano passado, parece que ele veio com muita sede, parece que ele atravessou um deserto e chegou com sede de eleição e começou um mandato extremamente agressivo de oposição, e aí, conforme a oposição aqui reage, outras candidaturas se vendo obrigadas a também aparecer. Então, o embate político-eleitoral está se dando de forma muito antecipada. Só que agora, a partir de 2024, até aqui treino é treino, jogo é jogo. Agora vamos ver quem realmente... Eu quero que o time como é que é o ditado? Lá, o time dos homens e o time dos meninos, né? Quem de fato vai... Separar os homens dos meninos. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. Mas tudo anuncia aí uma disputa de 5 candidaturas com potencial, e isso muda bem o jogo, né? Diferentemente, a gente vem de 2 eleições municipais de um turno só. Sim. Na última, 2020, o Edinho venceu no primeiro turno, exato. 3. O Valdomiro venceu a segunda também no primeiro turno. Também, Embora a Coronel Helena tenha sido bem votada, tenha ficado em segundo lugar, mas... ainda muito distante. Como novata, ela conseguiu o papel de protagonizar a eleição com a Edinho. Então, a eleição polarizou. Foi quase uma eleição plebiscitária, né? Era Edinho ou era contra Edinho, só os dois protagonizaram. Edinho continua ou não? Né? Era essa a pergunta. Exato. Então, ela foi a protagonista por estar chegando, primeira eleição. Então, ela realmente angariou o número de votos e ganhou esse destaque e esse know-how, né? Esse know-how, inclusive, para disputar agora. Nas decisões da política local, a gente teve algumas decisões importantes, por exemplo, o aumento de salário dos vereadores, aumento de salário do prefeito, e que, por incrível que pareça, embora muita gente tenha criticado nas redes sociais, a gente não viu uma grande mobilização popular para barrar esses aumentos, né? A gente via algumas pessoas falando ali na rede social, indignadas. Depois que aprovou, parece que houve até uma mobilização maior, mas até a votação,
não se falava tanto, né? Embora a gente tenha levantado até a bandeira, feito o abaixo-assinado, mas a população não chegou a fazer manifestações contra. Por outro lado, a gente teve uma votação polêmica também, que foi o aumento do IPTU. Era um projeto que aumentaria o IPTU em 25% aqui em Rio Preto, e essa sim, a população se engajou e o aumento foi barrado. Qual que é a diferença dessas duas? A grande questão é que situações? o que a gente percebe, assim, o aumento dos vereadores veio na sequência de outras duas ações antipáticas, que foi o aumento do número de vereadores no final do ano anterior. Em dezembro de 2022. De 17 para 23 cadeiras. 17 para 23. Uma coisa que em Rio Preto não se conseguia, há anos se tenta isso, e os movimentos de estudante, os movimentos populares, as críticas, as mobilizações barravam. Depois eles aprovaram a emenda impositiva dos vereadores, que é o vereador poder definir, ter um valor X, em que ele define onde que o prefeito vai investir aquele dinheiro, independentemente das necessidades reais, coisa que já acontece na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e não é muito bom, porque você acaba preterindo as necessidades reais do povo. Então, depois dessas duas aprovações, e a Câmara parece que perdeu qualquer constrangimento, os vereadores apostaram mesmo na memória curta do eleitorado, né? Foram em frente, aprovaram, estão valendo, essas regras estão valendo. O orçamento impositivo vale a partir de 2025. A nova bancada já vai ser eleita agora, e o novo salário idem, um salário que foi para 16.500, né? Saindo de 6.900. 5.900. 5.900 para 16.500. E o do prefeito sai de 17.100 para 28.000 a partir de 2025, com gatilhos automáticos que elevam o salário a 34.500 até 2028. Todos os anos já está previsto que esse salário vai aumentar. E olha só que e lembrando que o salário do prefeito, ele eleva o teto do funcionalismo, porque tem muitos funcionários públicos que hoje têm o salário reduzido pelo teto, porque não podem receber mais que o prefeito. Quando o salário do prefeito sobe, por consequência, os salários dos servidores também. Exatamente. E essa questão do salário de 16,5 mil vai inevitável influenciar na eleição. Ele vai influenciar o jogo de muita gente. Porque uma coisa é você se colocar na política, se expor por R$ 5.900. A outra é quando vem um salário que o cara fala, bom, agora já compensa eu ir lá, me desgastar. Há quem acredita que isso possa trazer grande renovação para a Câmara, há quem acredita que não deva trazer, mas provavelmente muda a estratégia de muita gente, sim. Pode trazer quadros melhores, é possível que traga? O que é melhor, né? A gente precisa entender o que é melhor, né? O que é melhor? No Legislativo se fala muito, olha, o cara não sabe ler nem escrever e é vereador, olha, o cara é pipoqueiro, é não sei o quê, sem nenhum demérito, nenhuma profissão. E aí que eu discordo muito, porque o Legislativo ele tem que refletir a população. E a população tem... É para isso que existe o Legislativo. Ele tem que ser diverso. Ele tem que ser diverso, e nós não temos 100% da população com nível superior. Por que a Câmara tem que ter nível superior? 100%. Mas é uma opinião muito minha. Tem que ter mulher trabalhadora, tem que ter quem mora na periferia, tem que ter as pessoas que sentem na pele as dificuldades de uma cidade, né? Então, o melhorar pode ser... melhorar a disputa, acirrar a disputa, vamos acreditar. Não que eu defenda esse salário, muito pelo contrário, acho que nenhum trabalhador brasileiro, ninguém teve esse aumento, e a cidade tem outras demandas de forma alguma. Eu estou dizendo que essa foi uma justificativa usada para quem votou a favor. E o trabalho de vereador não é um trabalho de dedicação exclusiva, eles mantêm suas profissões. Exato, ele pode trabalhar também. Não que ele não trabalhe como vereador. Não, eu digo manter suas profissões paralelamente ao mandato. Fora os privilégios de compra de carro, aumento de estrutura. Ou seja, a Câmara está gastando como se não houvesse amanhã. E se Deus quiser, haverá o amanhã. O problema é quem vai pagar a conta do amanhã, né? E como isso vai se refletir na urna, é uma incógnita. Vamos descobrir lá no final do ano que vem se realmente a população tem essa memória curta, ou deixou passar batido, ou deixou por isso mesmo. Qual a diferença com o IPTU, Gabriel? Como você colocou.
Eu vejo várias. Uma é muito abstrato para o cidadão quando você fala que ele paga a conta. Né? Porque de todo jeito ele vai pagar o imposto dele. E ele não fica ali sabendo, mas do meu dinheiro, a saúde. Ele é revoltado geral quando ele chega na UPA e não tem médico. Mas ele não sabe, ele não entende aquela questão de que o meu dinheiro, pago ali o imposto, a gente podia decidir melhor para onde vai esse dinheiro, porque abstrato, de todo jeito ele vai pagar o imposto. Você vai pagar o vereador ou vai pôr outra coisa, aqui, ele já deu esse dinheiro. Agora o IPTU não, ele tira do bolso dele. Ele tira da conta dele. Ele vai ter que mudar todo o planejamento dele para pagar aqueles 20%, e 25% outra coisa, a mais. O IPTU, nesse caso, ele não impacta diretamente nos interesses do vereador. Então, você tem também um vereador aqui também não querendo entrar em rota de colisão com o seu eleitorado, com a sua base. Porque os interesses dele já estão lá. Ele já aumentou o número de cadeiras, que vai facilitar ele se reeleger. Né? E ele mesmo... Então, ele não ficou ali segurando a do prefeito, né? O prefeito que se defenda. E ele também não quis essa porque isso sim é você carimbar, né? Carimbar, olha, eu estou pagando isso por conta daquele filho da mãe que aumentou. Então, assim, lembrando que o prefeito Edinho não é candidato nesse ano que vem. Mas é cabo eleitoral. Sim, né? mas ele não disputa nada. Já os vereadores disputam a reeleição. Sim. A maioria absoluta disputa a reeleição. Né? Por isso que muda, inclusive, essas relações. Daquela formação da Câmara, aparentemente nenhum vai deixar de disputar a reeleição. Alguns vão disputar, que está licenciado, já se anuncia como em chapas para vice, outros pleiteiam há uma incógnita sobre João Paulo Rilo, se ele vai disputar a reeleição ou se ele vai candidatar. Todos devem estar nas urnas. Né? Todos vão ter que se entender com as urnas, né? Sim. Mais alguma coisa que a gente está esquecendo de citar? Sobre política a gente fica aqui porque as turbulências não param. A gente teve aí, vale lembrar, agora no final do ano, logo após o 8 de janeiro, a gente teve um refluxo grande nas mobilizações bolsonaristas. No feriado de 15 de novembro, houve uma tentativa no feriado de outubro que não vingou, mas no dia 15 de novembro os bolsonaristas conseguiram se reorganizar. A gente vê uma reorganização em grupos e a gente vê também muito essa coisa de que a eleição, esse discurso do Valdemar Costa Neto no PL, muito inteligente, politicamente inteligente, que é querer fazer muito prefeito para depois fazer muito deputado, e ele vem vendendo a ideia de que eleger muito prefeito é importante para que o Bolsonaro ou alguém do Bolsonaro volte em 2026, lembrando que o Bolsonaro, por hora, é inelegível, ele tem uma condenação. Então, assim, mas o Lula estava inelegível, né? E hoje é presidente. Há essa expectativa sempre o tempo todo. Então, assim, houve um retorno à rua. Isso significa aí um outro movimento que, por incrível que pareça, impactou muito a região. As pessoas falavam muito, foi a eleição da Argentina. Sim, né? Milei, assim, a eleição dele fez o bolsonarista achar que, olha, a direita tem espaço, é mais um motivo para acreditar na volta. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter aí um período ainda mais tenso e intenso na política em 2024. Tinha uma jornalista da Globo News, a Cristiana Lobo. Cristiana Lobo morreu recentemente de câncer. Mas não foi esse ano, se eu não me engano. E ela sempre falava que de tédio a gente não morre. Não. Nem na política nacional, muito menos na política local, né? Podemos esperar grandes emoções em 2024, né? Principalmente que as eleições que já eram difíceis com o advento do WhatsApp, das redes sociais, vem agora com o incremento da inteligência artificial e de outros elementos. Essa é uma grande questão, né? E que torna a vida do jornalista muito difícil, gente. Mas é muito difícil mesmo. É difícil você lutar contra... fazer valer a busca constante da verdade, checar e mostrar. Às vezes a verdade não é tão bonita quanto a narrativa, né, Gabriel? E a gente acaba aí perdendo do... E a gente tem que tirar as camadas. É o 7-1 todo dia, né? Helena, muito obrigado pela sua participação e vamos acompanhar o que vem no próximo ano. É isso aí, gente. Né? Sempre atento e lembrando que a gente está aqui fazendo jornalismo profissional, buscando informação, apurando, debulhando, como disse o Gabriel, e tentando informar da melhor forma
forma possível. E agora eu tô aqui com o Bruno Ferro pra gente falar um pouquinho de esporte, porque alguns times da região se destacaram bastante esse ano, como o Mirassol e o Novo Horizontino, né, Bruno? Novamente, né, Gabriel? São duas equipes que vêm se destacando nos últimos anos, né? Da região são os principais expoentes atualmente, né? O Novo Horizontino estava na Série A2 do Campeonato Paulista, conseguiu o acesso, e o Mirassol permaneceu no Paulistão, né? Na principal série na elite do estado, né? E os dois tiveram uma campanha surpreendente na Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino foi pelo segundo ano, e os dois, a campanha foi muito parecida. Ficaram a 1 ponto do acesso. Ficaram até o último momento ali, Até com aquela a última possibilidade rodada. de chegar na Série A, né? Teve um momento, inclusive, da última rodada que o Novo Horizontino estava classificado, mas aí teve outro resultado que acabou tirando a vaga. Mas o Novo Horizontino ficou em quinto, os 4 primeiros colocados subiram para a primeira divisão, e o Mirassol ficou em sexto, a 1 ponto os dois do acesso. Então foi um ano muito bom, dá para dizer isso, para as duas equipes. E a perspectiva é que continue assim, né, nesse próximo ano. E dá para dizer o que esses times fizeram de diferente para conseguir resultados tão positivos? Aliás, que eles vêm tendo resultados positivos ao longo dos anos, sim, né? É principalmente a estrutura, né? Eles investiram em centros de treinamento, e outro diferencial é que eles mantêm a comissão técnica por muito tempo. O Mirassol, esse ano, acabou demitindo um treinador depois de uma década sem demitir. Acabou dando certo, a campanha foi boa e tal. O Novo Horizontino também se destaca por ter trabalhos longos dos treinadores. Isso possibilita que eles tenham uma continuidade maior no trabalho, Exatamente, né? Já conhecem a estrutura, conhecem a diretoria, os jogadores, muitos permanecem, né? Isso facilita o trabalho, com certeza. A gente vê em times maiores do futebol nacional, internacional, sempre dá resultado. A manutenção, desde que, lógico, o trabalho seja bem feito. Né? E aqui em Rio Preto, a gente tem 2 times que infelizmente não têm resultados tão positivos assim pra gente citar. Mas como que foi o ano pro América e pro Rio Preto? Os dois permaneceram na divisão que estavam no Campeonato Paulista, né? O Rio Preto está na Série A3, vai disputar novamente esse campeonato nesse ano, novamente tentando subir para a A2. A A3 é o equivalente à 3ª divisão do Campeonato Paulista, né? Vai ter a companhia de outros 2 times da região, né? O Votuporanguense e o Catanduva. O Catanduva subiu de divisão nesse ano de 2023. Estava na 4ª divisão, subiu para a Série A3. O América permaneceu na 4ª divisão, que nesse ano de 2024 vai passar a ser chamada de A4. Até 2023 ela era a Série B. Mas a Série B agora é a 5ª divisão. Então a A4 é a 4ª divisão e a Série B, a Bzinha, é a 5ª divisão. Teve esse lado positivo do América. Pelo menos permaneceu de divisão. Chegou a avançar de fase na Série A4 desse ano, teve possibilidade de ir mais longe, acabou fazendo uma campanha ok, né? Atingiu o principal objetivo do ano, que era permanecer na divisão. Teve também como novidade a criação da SAF do América, né? Sim. Que teve vários impasses ao longo do ano, mudanças no comando. Foi também esse ano o primeiro da SAF do América, né? Teve a criação da Sociedade Anônima do Futebol do América e teve vários impasses ao longo do ano em relação à SAF, né? Mudanças no comando. Agora, em dezembro, o Márcio Ribeiro assumiu a presidência da SAF e está prometendo alguns investimentos. Teve a apresentação do time que vai disputar a Série A4, com a expectativa de fazer uma boa campanha e brigar pelo acesso à Série A3. Para quem está assistindo a gente e não entende exatamente o que é a SAF, essa Sociedade Anônima de Futebol, é como se fosse uma empresa para gerir o time. Uma gestão profissional. Né? É exatamente, uma gestão profissional que chega com um investimento, assume a estrutura do time sem possibilidade de venda, né? Ele não vai poder vender o centro de treinamento, o Teixeirão.
mas ele investe no time para também colher lucro com venda de jogadores, outros É como se produtos. fosse uma concessão, né? Exatamente. Mais ou menos uma lógica parecida com a empresa que assume a concessão de uma rodovia. Exatamente. Aquela rodovia não é dela, mas ela pode explorar e desde que melhorar, invista, né? É a mesma lógica. O Bruno, teve um esporte que também Rio Preto se destacou bastante, embora não seja um esporte popular no Brasil, mas parece que agora aqui em Rio Preto está começando a se popularizar mais justamente por conta dele, que é o Rio Preto Vailers. O sucesso do Rio Preto Vailers tem feito cada vez mais os riopretenses tentarem entender como funciona, né? Que é um esporte diferente do que a gente está acostumado, né? E o Rio Preto que Vailers... é o futebol americano, né? Eu falei aqui, mas não falei o nome do esporte, futebol americano. O Rio Preto Vailers foi campeão da Taça Brasil e do Campeonato Brasileiro nesse ano. Pela primeira vez campeão do Brasileiro. Já tinha sido em outros anos campeão paulista, teve vários outros títulos e sem dúvida foi o título mais expressivo da equipe, né? É uma equipe que sofre um pouco também com falta de investimento. Teve vaquinhas online ao longo desse ano para conseguir viajar até outras cidades onde teria jogos e mesmo assim traz resultados significativos para a cidade, né? Só para a gente ter uma noção assim, da diferença de investimentos, né? Eu lembro que um dia que eu estava de plantão e o Rio Preto Vailers tinha vencido algum campeonato, não lembro agora qual era, e o prêmio era um cheque de R$5.000. O que um clube faz com R$5.000, né? É praticamente nada. Perto do que os clubes, né, de futebol recebem de premiações, de direitos de patrocínio, que são cifras milionárias, né? E aí, para eles, né, R$5.000 acaba sendo uma conquista, né? Mas que mostra que ainda falta muito investimento nesse esporte. Falta. Né? E em todo o país, né? Não só em Rio Preto, mas tem crescido. A NFL, né, que é a Liga Norte-Americana do futebol americano, anunciou que no ano que vem vai ter um jogo da temporada regular do futebol americano, né, aqui no Brasil. Vai ser em São Paulo, na Neoquímica Arena, né, estádio do Corinthians. E isso é uma conquista que mostra o avanço do esporte, né? Eles estão de olho no Brasil, porque sentiram o interesse do brasileiro pelo esporte, pela modalidade. Bruno, e para 2024, quais são as perspectivas aqui para os times da região? Olha, Mirassol e Novo Horizontino têm grupos complicados no Campeonato Paulista, mas sempre a expectativa de que avancem da primeira fase e enfrentem algum dos grandes nas quartas de final do Paulista, né? No Campeonato Brasileiro, é difícil eles repetirem a campanha, mas eles já estão se consolidando na Série B, como equipes competitivas, né? E vão ter a companhia agora do Santos, um time grande que foi rebaixado pela primeira vez na história, né? A perspectiva é boa, eles mantiveram boa parte do elenco, já anunciaram, os treinadores permanecem, continuam por mais um ano, estão anunciando reforços, alguns conhecidos inclusive. Então, para os dois times da elite do futebol paulista, que Mirassol e Novo Horizontino, a perspectiva é boa. Rio Preto e América, é melhor esperar para a bola rolando para a gente verificar como vão estar, se vão competir de fato pelo acesso de divisão ou se vão cumprir tabela, brigar para não cair de divisão. Bruno, além do futebol, que tem todos os holofotes voltados para ele, né? A gente teve competições importantes aqui na região, em Rio Preto, principalmente, né? Rio Preto recebeu os Jogos Abertos em 2023, que há anos não recebia. Né? Então, o que isso representa e como que foi? Foi um ano de muitas competições em Rio Preto. Foram 3 grandes eventos, né? Um na sequência do outro, praticamente. Primeiro foram os Jogos Regionais, né? Que são menos cidades, são região de Rio Preto e Araçatuba, se enfrentam em diversas modalidades. Logo em seguida teve os Jogos da Melhor Idade, né, que reúne competidores com acima de 60 anos. E na sequência os Jogos Abertos, que reúne o estado todo, né, são quase 200 cidades participantes.
exige uma estrutura muito forte da cidade, tanto de alojamento quanto de locais para a prática dos esportes, né? E isso influencia para que novas modalidades, além do futebol que a gente estava conversando, cresçam também na cidade, né? Cresça o interesse e surjam novos atletas, mais gente se interesse e passe a praticar aquele esporte, né? Que agora esses esportes bem fortes nas Olimpíadas em 2024. Exatamente, até né? uma preparação para as Olimpíadas. 2024 é um ano de Olimpíadas. A gente vai ter os Jogos Olímpicos de Paris, na França. E muitos brasileiros só conhecem algumas modalidades quando assistem às Olimpíadas, né? Os Jogos Regionais os abertos, eles dão alguns exemplos já dessas competições. Aqui no âmbito local, né? Exatamente, aqui no nosso quintal, né? Legal, Bruno. Muito obrigado pela sua participação e vamos continuar acompanhando o esporte em 2024. É isso aí, eu que agradeço. Valeu. E você que acompanhou o Diário Talks até aqui, meu muito obrigado. A retrospectiva completa você confere lá no portal do Diário da Região e também na nossa versão impressa. E em 2024, espero que continue com a gente. Acesse diariodaregião.com.br. Até mais e um feliz ano novo.